Como é que eu invisto num país que as regras não são claras? Mais que isso, como é que se vive num país em que a sua segurança jurídica, do cidadão, do dia a dia, dos direitos mais fundamentais, não necessariamente está garantida por quem deveria zelar, sobretudo a Constituição, e eu estou falando do Supremo Tribunal Federal? Bom, eu acho que a gente precisa dar vários passos para trás, né? Aliás, como é que nós exercemos a profissão de advogados? Como é que nós damos um parecer para o nosso cliente, com base na lei, quando a interpretação pode malhar? Eu acho que esse fenômeno é antigo. Esse fenômeno começa por volta de 2005, 2006, no Rio de Janeiro, com a ideia do constitucionalismo, do direito civil constitucional. Então, a ideia era que o texto da lei era menos importante. O que seria importante seriam os princípios que seriam aplicados e a lei ficou para um segundo plano. Eu achava que ali já tinha um problema. E, aliás, eu ia fazer, nesse período, um mestrado lá na UERJ. Eu desisti lendo a biografia. E essa biografia me levou para os Estados Unidos, quando eu estudei na Universidade da Pensilvânia. E na Universidade da Pensilvânia, eu conheci uma associação americana chamada The Federalist Society. A Federalist Society é uma associação que foi criada na década de 80 por estudantes de Yale, Harvard e Chicago, que estavam descontentes com o fato de que a maioria dos professores eram progressistas e não davam espaço para libertários e conservadores. A Lexon, na verdade, ela congrega libertários, liberais clássicos e conservadores, porque ainda no Brasil existe a figura do liberal clássico. Mas lá, já desde 80, era libertário ou conservador. E eu fui num evento deles e eu gostei das ideias, e que são 3 princípios que a gente usa na Lexon. O Estado existe para preservar a liberdade. A separação de poderes é essencial para a Constituição. E a função do juiz é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Esses 3 princípios, quando eu ouvi, foi música para os meus ouvidos. A gente estava aqui no Brasil discutindo a constitucionalização do direito civil e eu estava ouvindo o que fazia sentido para mim. Quando eu estudei Direito na PUC, no Rio de Janeiro, e me formei em 2000. Aquilo fazia sentido para mim. E eu acabei indo a um evento da Federalist Society nos Estados Unidos que terminou com uma discussão se os presos em Guantánamo tinham direito à justiça federal e se eles tinham direito a due process, a devido processo legal. E eu vi um painel, a plateia era de libertários e conservadores, governo Bush. Eu vi uma plateia de libertários e conservadores bater palma para a representante da ACLU que defendeu que eles tinham direito a isso. Então, é a defesa da lei, não é a defesa da ideologia X ou da ideologia Y, é a defesa da lei. E eu acho que isso que a gente não está chegando no Brasil e vai demorar, porque a corda foi muito para um lado. Hoje, a interpretação dos textos está partindo do princípio para depois ir para a lei, e para a gente voltar ao rumo vai demorar um tempo. A gente precisa entender alguns conceitos para chegar nisso. Eu não vou discutir, eu sei que é super polêmico, eu não vou discutir se a gente consentiu ou não com a Constituição. Mas eu te pergunto, você assinou a Constituição? Sim, compreendo. Você assinou? Eu não assinei, mas não vou discutir esse ponto a fundo. Mas eu vou fazer uma consideração para você. Todos os juízes que estão na Suprema Corte, diversos funcionários públicos, fizeram juramento de proteger a Constituição. Sim. E tem documentos. Você vai no site do STF, tem o documento de cada um, o termo de posse. Está lá, eles juraram. Então, eles assinaram o documento. Eles assinaram. Tem consentimento. Agora, o consentimento de defender a Constituição pode ser: eu aceito e prometo defender a Constituição, mas do jeito que eu acho que ela deve ser interpretada. Se for assim, eu acho que a gente sai de uma democracia. A gente precisa, não dá para... E as críticas são que uma interpretação nesse sentido engessaria todo o direito. Eu acho que não. Eu acho que o ponto é o seguinte: a Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. Basicamente ela é isso, ela serve para governar aqueles que nos governam. Sim. E se... Até porque todos fazem juramento de seguir a Constituição. Exato. E como que a gente faz isso? A gente tem que pegar qual era o sentido público das palavras que estavam na Constituição quando ela foi promulgada. E quando cada emenda foi promulgada. Qual era o sentido público das palavras naquela época? E a partir esse tem que ser o início da interpretação da Constituição.
Não começar pelo princípio, você começa pelo sentido público das palavras que estão no texto constitucional lá.